Então estamos aqui com a Karine do programa Mulheres da TV Atualidade, canal 10 da Tubarão. Hoje nós temos a honra de receber uma sargenta do Exército Brasileiro, do CIB aqui no Butiá, e a gente quer saber muitas coisas a respeito dela, né, Denise? Dessa profissão que antes era só dos homens, agora, né, existem mulheres dentro do Exército. Como é que é, Karine, estar dentro do Exército sendo uma mulher? Quais os desafios dentro do Exército como uma mulher? Muitos. Os desafios são muitos. Assim, eu posso falar de experiência própria que eu consegui unir duas coisas que eu amo, né? Que é a área da saúde, que eu sou técnica de enfermagem, e agora militar, né? Faz 4 anos que eu entrei para o Exército Brasileiro, trabalho aqui em Butiá, no campo de instrução. Se eu disser que é fácil, não é fácil, é uma caminhada longa que as mulheres ainda têm, mas que a gente já deu o primeiro passo, né? Faz a seleção normal, igual os homens fazem, né? Então não tem privilégio nenhum. Não tem cota, assim, tipo, tantas vagas para as mulheres? Não tem, porque a cota ela não é homem e mulher. No meu caso, que eu sou temporária, é pela tua profissão. Se tu é técnica de enfermagem, se tu é da área de administração, né? Ou pela se tu formação. Isso, pela formação. Se tu é professora, né? Psicóloga, dentista, farmacêutica, então é pela profissão. Se tiver 10 vagas e tiverem 5 homens e 5 mulheres, vai ser meio a meio. Se tiver mais homens ou mais mulheres, aí vai depender do desempenho teu. Interessante, né? E como é que funciona o processo seletivo? É prova, exames físicos, porque dentro do Exército tem aquela questão assim de, não sei se é a mesma coisa, aqueles testes físicos que tu faz correndo, tudo isso, uma pessoa física, sem ser de dentro do âmbito do Exército, né? Tu entra em todo esse procedimento? Todo esse procedimento. É feita uma seleção, primeiramente, no meu caso, que eu sou temporária, né? Eu posso ficar até 8 anos, né? Então é feito um processo de seleção pelo teu currículo, primeiro pela tua formação, depois os exames todos de laboratório, que tu tem que fazer para estar com uma saúde plena, né? Tem que estar tudo ok, passa pela avaliação do médico, deu tudo certo, aí sim já vai para o próximo passo, que aí são os exercícios de aptidão física. Aptidão física, essa é a palavra. Aí tem a seleção, que é normal, homem e mulher, todo mundo junto, só que aí ainda há uma divisão assim, em função da mulher. Às vezes tem alguma corrida, por exemplo, a gente corre um pouquinho menos, né? O apoio, por exemplo, para o homem é diferente do que para a mulher, né? Tem algumas características assim. E no meu caso, que é a área de saúde, a gente tem a prova prática também, né? Na área de administração, por exemplo, não tem essa prova prática, mas na área da saúde, sim, a gente tem que fazer uma prova prática. Karine, eu estava observando, tu és casada. Sim, e vamos botar um temperinho na nossa conversa agora, né? Que não deve ser muito também fácil, que o marido deve ter uma compreensão muito grande, sendo que a sua esposa vai trabalhar num universo predominantemente masculino, né? E uma mulher muito bonita, que a Karine é uma mulher muito bonita, e não deve ser muito fácil também. Como é que o esposo lida com isso? Embora, claro, tem toda aquela relação de confiança, mas é uma situação que tu está exposta naquele universo diferente, né? Como é que ele lidar com isso? No meu caso, eu recebi muito apoio e incentivo dele, porque nós temos vários familiares na área militar, né? Tanto homens quanto mulheres. Sim. Então já é uma cabeça mais aberta, digamos assim. Mas eu lembro que na época, amigos, né, mexiam com ele, né? Vai deixar ela entrar pro exército, um monte de homem lá trabalhando, todo mundo junto. E inclusive tenho amigos que dizem que jamais deixariam as esposas ou namoradas irem, né? Então existe bastante essa barreira ainda, mas eu acho que a gente já está conseguindo quebrar bastante isso. E agora tu disseste uma coisa, com certeza o fato
dessa atividade já ser comum na tua família deve ter facilitado. Mas vamos supor que quem está nos assistindo agora, né, tem uma moça lá que gostaria de ir para essa carreira, mas com certeza ela teria um pouco mais de dificuldade porque a situação é outra. E nós vivemos ainda numa sociedade muito machista, né? Então não deve ser realmente muito fácil. Mas com certeza vocês têm uma capacitação que auxilia a lidar com esse tipo de situação, né? Sim, tem todo um preparo, né? Depois de todas as avaliações que a gente passa, que tu é selecionado, que tu fez os testes de aptidão, tem todo um curso básico, né? Onde tu aprende a lidar, inclusive, com essas situações também, porque elas ocorrem no teu dia a dia, né? Uma mulher fardada é diferente do que o homem fardado, né? A gente passa por situações de constrangimento ainda, com certeza. Até porque fica muito elegante, Com né? certeza a gente A farda de uma mulher deixa muito elegante, dá um poder, realmente, é isso aí. Deixa eu aproveitar esse teu gancho e dentro dessa questão machista, como é que é para um homem, para um rapaz, né, que nem agora vocês já estão formando soldados, né, trazendo soldados, eles já estão lá nessa cidade aqui em Cachoeira, fazendo os treinamentos, eles entram com algum vício, com alguma coisa assim, tipo, eu vou respeitar o sargento, porque não tem sargento, tem sargento, né? Sargento, né? Sargento homem, o sargento mulher. Como é que eles lidam? Eles têm mais essa coisa? Depende de profissional para profissional, tipo, a mulher que se posiciona mais, que tem mais condição de lidar com esses soldados, ou eles sabem, dentro da tua vivência, né, eles sabem diferenciar e tratar de forma distinta o sargento homem e o sargento mulher. Quando eles vão para o básico deles, que eles têm todas as instruções necessárias, é batido nessa tecla bastante, porque o exército ele é baseado em hierarquia e disciplina. Sim. Hierarquia e disciplina. Então eles têm consciência disso desde o primeiro momento que eles entram. Então isso eles têm que seguir. Os dois pilares. São os dois pilares, hierarquia e disciplina. Então eles já chegam para nós ali, e inclusive lá, antes deles virem para cá, eles também passam por parte de enfermagem que tem mulher, né? Nas instruções deles, geralmente tem mulheres também que dão as instruções, que estão preparando eles, então eles já vêm regrados, assim. Interessante. Mas assim, mesmo com essa regra que eles recebem dentro da instrução, a postura da mulher diante do soldado, como é que tu tem que te mostrar mais firme, ou tu pode conversar com eles normal, tranquilo, assim, que eles conseguem absorver, ou tu tem que te mostrar mesmo bem firme, porque eles podem vir e não obedecer, ou coisa assim? A gente tem que ter uma postura coerente, digamos assim, né? Até porque quando eles recém estão chegando pra gente, a gente não conhece eles, não conhece a família, né? Então a gente tem que impor um pouco, e aí depois sim que a gente conhecer eles, ver se a gente já pode ser mais tranquilo um pouco. Dar uma relaxada. Exato, isso. Que interessante. Outra pergunta, pegando o gancho da Denise também, e que me deixa bastante curiosa, é conciliar mãe, mulher, trabalho, né, que exige muito, o exército exige bastante, né? Eu vejo a tua correria, né, como eu conheço a Karina já de ser colega do meu esposo, então eu vejo assim toda a correria que ela faz para conciliar tudo isso. Como é que é conciliar tudo isso, Karina? É bem corrido, assim, eu acredito que a gente tem que ter um foco, né? Quando eu resolvi assumir essa missão para mim, eu já me preparei já antes, né? Porque casa, filho, eu agora estou fazendo faculdade também, né? A gente cumpre missões, a gente tem horários, não tem horários porque militar é 24 horas. Tu tá em casa, mas pode ser chamada a qualquer momento, né? Então é um desafio todo dia. Quando que esse despertar para o caminho de ser militar, quando que isso despertou na Karina? Deixa só um minutinho, vamos deixar essa pergunta para depois dos nossos intervalos? Vamos.
Estamos de volta no nosso programa Mulheres, através da TV Atualidade, canal 10 da Tubarão. Hoje aqui contando com a nossa convidada, nossa linda convidada especial, a nossa Karine Sargento, já ia chamar de tenente, Sargento Karine, falando um pouco para nós, mulheres e homens que estão nos assistindo, de como é trabalhar nessa profissão de militar, essa profissão que tradicionalmente sempre foi exercida por homens, como é uma mulher hoje atuando muito bem e muito feliz nessa linha. E eu perguntava para a Karine, desde quando ela teve um presente na vida dela que profissionalmente ela gostaria de ser militar. Assim, eu não consegui entrar no primeiro ano que eu me inscrevi, né? Eu estou agora há 4 anos no Exército, mas eu fiquei 6 anos. 2 anos antes de eu entrar, eu já tinha tentado, mas aí era menos vagas e era Porto Alegre até, porque na época aqui em Butiá não tinha vaga, né? Já tínhamos uma outra sargento de saúde que estava aqui. Então eu me inscrevi a primeira vez para fazer lá para Porto Alegre. Só que a concorrência em Porto Alegre também era enorme, né? E aí, na época eu não tinha a minha especialização do técnico de enfermagem, eu só tinha o técnico. Então a pontuação de currículo ficou mais baixa, por isso que eu acabei não entrando. E aí no outro ano eu soube que abriria a vaga aqui, né? Já tinha feito a minha especialização, então a minha pontuação elevou bastante. E aí, 6 anos faz. Como é que é a tua rotina de trabalho? O que normalmente, o que tu faz na tua atuação como militar? Assim, eu atuo na área da saúde também, porque eu tenho mais uma colega, mais uma sargento feminina que trabalha comigo aqui em Butiá, somos só nós duas. Sim. As duas são da área da saúde. Então ela atua diretamente na saúde e eu mais momentaneamente. Eu estou bastante na parte administrativa, na parte burocrática mesmo, mexendo com papel, né? Então, na área da saúde mesmo eu tenho atuado mais quando ela está de férias. Sim. Isso, mas é parte burocrática de papel. E qual é o tipo, dentro da área da saúde, qual é o tipo de atuação, assim, quando alguém se machuca literalmente, como é que é esse trabalho? O que vocês fazem dentro dessa atuação da saúde? No caso do recruta que chega para nós agora, até que a Janine comentou que eles estão lá em Cachoeira, né? Tem todo um preparo, assim. Quando eles chegam, a gente tem que fazer as fichas deles médicas, odontológicas, porque eles recebem nesse ano todo apoio odontológico. Tudo que eles precisarem fazer, né? A gente marca tudo em Porto Alegre, que infelizmente aqui em Butiá a gente não tem um hospital militar, não tem uma policlínica, né? É Porto Alegre, fica um pouquinho longe, mas aí a gente leva eles para fazerem todos esses procedimentos lá. Aqui, em caso de haver alguma necessidade, a gente atua na nossa área, se precisar alguém passa mal, alguém fica ruim, né? Se for uma coisa mais grave, a gente já leva direto para Porto Alegre, graças a Deus nunca aconteceu, né? Karine, muito bom o que tu está falando agora. E vocês, mães, que têm medo que seus filhos vão para o exército, pobrezinho do meu filho, vai ficar doente, o que vai ser? Porque tem todo um estigma, né? Que os meninos vão para o exército e vão ser judiados, entre aspas, né? Que podem, ai, coitadinho. Mas então, vocês, mães, fiquem tranquilas. O Exército Brasileiro e aqui em Butiá tem pessoas da área da saúde. Se o seu filho, porque isso pode ser um determinante no filho vir a servir ou não. Sim, né? Porque os meninos podem ter medo, né? E muitos querem, e aí as mães, eu já digo mães porque a mãe que é mais super protetora, né? E a gente pensa nisso. Então, muito bom saber e bom ter esse esclarecimento. A corporação dispõe de uma pessoa especialista na área da saúde, seu filho não vai ficar sem atendimento. Com certeza.
E outra coisa que também é importante ressaltar, isso que tu falaste, realmente é verdadeiro, assim, a mãe fica com o coração na mão. Literalmente. Quando eles estão lá em Cachoeira, quando eles estão aqui, então às vezes acontece muito da gente conhecer, né, porque Butiá é uma cidade pequena. Então eu sou bem aberta para isso, todos lá somos, o pessoal precisa ligar, precisa falar, saber como é que tá o filho, né, às vezes eles ficam de serviço 2 dias, né, ou saem para alguma missão mais demorada, a mãe já fica apavorada, já fica preocupada. Então, que não tenham esse medo, podem ligar, podem entrar em contato com a gente vai manter o pessoal informado, sempre. Muito bom. Pegando esse gancho teu, Denise, qual foi o maior desafio dentro da área da saúde, dentro do exército, da tua atuação? Qual foi o maior desafio que tu passou assim com algum soldado, com algum componente do quadro de vocês, ou com alguém de fora, porque o campo de instrução recebe pessoas de fora, não sei se vocês também atuam com as pessoas que vêm de fora, dos outros exércitos, quando tem instruções ali dentro, se é tu a responsável pelos outros exércitos na área da saúde. Qual foi o maior desafio que tu teve nesse sentido dentro do exército? Olha, a gente aqui, graças a Deus, nunca teve nenhum episódio assim que comprometesse a saúde deles, né? Nenhum episódio grave, graças a Deus. Relativo às instruções que a gente tem lá embaixo na área dos galpões, que o pessoal vem pra cá, fica uma semana, às vezes, fazendo o campo, né? Que é o período básico deles ali. Quando solicitado, né, pela região militar, a gente apoia também, porque às vezes eles estão com carência de pessoal na área de enfermagem, ou estão em vários pontos atuando, precisa ter mais gente, né? Então, quando solicitado, a gente auxilia também. Assim, mas são tudo coisas previsíveis, graças a Deus. Tudo tranquilo, coisas assim, algum medicamentinho para febre. Exato, alguma coisa assim, alguma dor de dente repentina, né? Alguma medicação que precise fazer. A gente agora, graças a Deus, tem apoio médico aqui também. Toda semana o médico vem. Né? Então o que precisa encaminhar, a gente já deixa tudo arrumadinho para no dia que o médico vem, eles passarem pelo médico, tudo direitinho. Não tive nenhuma situação assim grave, graças a Deus. Que legal. Que coisa boa. E aqui no município, no teu convívio social, as pessoas quando num primeiro momento, ou em qualquer lugar, não só aqui no município, quando uma pessoa sabe da tua profissão, acontece que num primeiro momento as pessoas se surpreenderem, ou tu já vê uma coisa mais natural, assim, as pessoas já estão mais acostumadas com isso? Já aconteceu as duas situações. Assim, das pessoas me verem às vezes fardada, por exemplo. Às vezes acontece situações que a gente vai numa missão em Porto Alegre, ou até mesmo aqui na cidade, a gente vem fardada, né? Porque eu costumo ir civil, né? Como a gente fala, e aí a gente se farda lá no quartel, né? E na hora de vir embora, vem civil também. Mas às vezes tem missões aqui, ou Porto Alegre, que a gente vai bastante. Então, às vezes a gente chega num lugar, ou chega no outro, até mesmo depois do expediente, às vezes eu chego correndo, tenho que ir no mercado, não dá tempo de passar em casa, trocar de roupa, vou fardada mesmo. Então, agora o pessoal já conhece, né? Já sabe. Já se habituou. Já se habituou. Mas, às vezes, o pessoal dizia, tu trabalha no exército, aonde? Até porque o campo agora está tendo uma integração maior com a cidade, porque ele já foi mais distante, digamos assim. Então, com essa integração que a gente que tá acontecendo agora nos últimos anos, então o pessoal já está mais acostumado, a gente já tem feito eventos aqui na cidade, o desfile de 7 de setembro, então, mas já teve caso da pessoa dizer, aqui, trabalha no exército, mulher, aqui em Butiá, o pessoal fica assim, agora já está mais tranquilo, mas o pessoal ficava bem surpreso no início. Nós conversávamos nos bastidores antes de iniciarmos as gravações e tu nos dizias que a tua cidade é natal, São Pedro do Sul. São Pedro do Sul. Também é uma cidade pequena ou com que porte é a tua cidade, São Pedro do Sul? É em torno de 22 mil habitantes também. É uma cidade pequena. Cidade. Isso. A gente não pode deixar de tocar um pouco nesse assunto, já que a gente está conversando com uma militar, já que a gente vive tempos tão conturbados, tão difíceis, né? Qual é a tua preocupação como militar, com essa violência que a gente está vivendo, que a gente está presenciando? A gente sai nas ruas, a gente liga a televisão, a gente liga o rádio, essa violência extrema.
e muitos jovens violentos. Tu achas que o serviço militar é uma boa forma de moldar e de canalizar e de despertar nesses jovens uma outra opção de colocar essa energia para fora do que isso que a gente está vendo aí? É uma situação triste isso, né? Mas inevitável não comentar, porque a gente liga o noticiário, é o que a gente vê, né? Notícia ruim, violência de todas as formas, então, todas as cidades, e antes, né, o pessoal falava, é lá na cidade grande, que era tão longe de nós, né? não vai vir aqui, Não vai. agora não tem mais isso. Agora é na cidade grande, na cidade pequena, é no interior. Quem mora no interior, que eu tenho os meus tios que moram, que antigamente dormiam de janela aberta, hoje em dia isso não acontece mais. Então, que nem tu me fizeste a pergunta, eu acho sim muito importante. E eu incentivo tanto o meu filho, porque eu tenho um filho de 17 anos, que vai fazer 18 esse ano e vai se alistar, né? Então, mas eu ainda, além de eu incentivar, eu acredito muito que a base de tudo isso é a família. Eu acho que a família é o maior incentivo para que não aconteça isso. Eu acho que quando se tem aquela educação básica, aquele amor, quando tu transmite isso desde pequenininho, isso evita muita coisa também. A gente vê muitas pessoas, né, com discurso de ódio, uma coisa meio que massiva, assim, mas não dá pra gente ignorar que aquele jovem que hoje tá na delinquência, ele foi um bebê, né? Ele foi uma criança muito amada, ele é um filho de um pai, de uma mãe, e a gente nota que tá tudo muito difícil, né? E vejo que esse trabalho com os jovens, onde a disciplina, né, os valores são trabalhados, isso mais do que nunca é necessário nos dias de hoje, onde a gente parece que as referências estão um pouco perdidas. A gente vai ter que fazer um intervalinho, mas na volta, né, Janaína, a gente continua nessa reflexão, que eu tenho certeza que o pessoal de casa está vidrado aí ouvindo a nossa entrevistada de hoje. Estamos então novamente em mais um bloco do nosso programa Mulheres, conversando com a Karine, e estávamos conversando sobre a sua atuação junto ao grupo de militares aqui em Butiá, ao campo de instrução do Terceiro Exército, onde a Karine falou a respeito da sua atuação como enfermeira e também na parte burocrática e como é a dinâmica do trabalho lá no campo de instrução. Falávamos muito sobre a violência, né, e o quanto o nosso mundo muito violento, e os jovens com toda essa energia que acabam encontrando lá no campo de instrução uma forma de canalizar essa energia para o lado positivo, né? E era justamente sobre isso que nós queríamos conversar mais um pouco, né, Janaína? Tu sabe que eu acompanhei agora, final do ano, né, a despedida dos rapazes que serviram o ano anterior, né, e aí chega o final, né, do período deles obrigatório dentro do Exército, e aí tu vê que se cria uma família, né, então assim, ao invés de tu abandonar a mãe, tu ganha uma mãe dentro do Exército. E eu pude acompanhar a Karine e eu vi que ela ficou extremamente emocionada em estar soltando novamente esses meninos para a sociedade, mas também eu vi uma satisfação da questão do dever cumprido, né? De terem feito o melhor por esses meninos, né? Enquanto eles estavam ali dentro. Então, Karine, assim, o que é a maior lição que vocês procuram passar para eles lá fora? E como é para ti desligar esses meninos e saber que lá fora, de repente, não tem uma oportunidade de trabalho, né? Que às vezes ali dentro do Exército eles estão contando com aquele salário daquele ano que eles têm para muitas vezes ajudar dentro de casa, né, Karine? Com certeza. Passa para nós um pouquinho de como que é isso. Assim, partindo do ponto inicial, quando a gente faz as entrevistas com eles, muitos dizem, tudo que eu quero, é o meu sonho de criança,
A gente ouve de tudo, assim, né? Eu preciso porque eu preciso desse emprego, porque não deixa de ser um emprego, um trabalho também, né? Eles recebem normal. Na maioria das vezes ajudam em casa, sim, né? A gente trabalha muito com eles a questão da educação, do estudo, porque a gente vê muito também, eles param às vezes muito cedo de estudar. Então a gente tenta retomar isso, né? Valores, em primeiro lugar, sempre. Isso é muito conversado com eles. A gente tem palestras sobre os valores, sobre o suicídio, sobre drogas. São orientações que eles recebem desde o início. O pessoal de Porto Alegre também, que já está mais capacitado para essas instruções. A gente sempre tenta conciliar durante o ano assim, essas palestras de orientação para eles. E a gente incentiva bastante a parte do estudo, porque a gente vê a carência e a necessidade, que tem muitos que param porque tem que trabalhar, né? Então a gente procura orientar eles, porque a gente sabe que a gente só tem aquele um ano ali, né? Então a gente tenta orientar o máximo que pode. Outra coisa que a gente faz também, a gente tenta conciliar com as empresas daqui, de colocar o nome deles, para quando eles saírem daqui, eles terem uma profissão, né? Procurarem emprego, que não é fácil. A gente sabe que oportunidades não são muitas. Então a gente trabalha bastante isso com eles. Principalmente a questão de estudar, que precisa, né? É necessário. E outra coisa também que eu observei dentro do exército, né? Quando tu tá lá dentro, tu atua, cada soldado ele pega uma parte, né? Um vai para administração, eles já são escolhidos e selecionados de acordo com aquela área onde eles vão atuar, né? E lá dentro eles têm alguma coisa, algum curso, alguma coisa que forme eles, que capacite eles para o mercado lá fora, ou só a instrução que eles recebem dentro do quartel mesmo? Não, tem. A gente tem uma parceria grande aqui, em Butiá, por exemplo, que é o Sindicato Rural, né? Através dos cursos do Senai, né? A gente tem uma parceria grande, uma parceria muito boa. Eles têm curso de informática, a gente não consegue fazer para todos, porque são números de vagas limitados. Então a gente coloca, divide eles, né? Quem tem curso de informática, quem não tem. Na parte do pessoal que trabalha no rancho, curso de bolacha, curso de salgados. Legal. Na parte do pessoal que trabalha mais nos serviços assim de motosserra, esses de tratorista, esses cursos todos ocorrem durante o ano, né? De um ano para o outro já é solicitado os cursos, né? Se entra numa agenda e aí vai se realizando e eles vão fazendo, assim. A gente tenta conciliar o máximo possível, né? Porto Alegre às vezes a gente consegue também, tanto na área de eletricidade, curso de padeiro, confeiteiro. Inclusive, para eles que já têm a carteira de motorista, né, também é mais uma oportunidade que eles têm, de tirar a carteira C, carteira D. Então, tudo isso são coisas que depois eles vão levar para fora quando eles forem embora. Sim, porque tem muitos que saem dali, já vão para empresas, né, para trabalhar no transporte na Planalto ou em alguma outra empresa de transporte de caminhão, coisa assim, né? A gente vê muito acontecer isso. Que legal. E no caso, e aquele jovem que gostou da carreira militar e quer continuar na carreira militar, aquele período ali para ele foi mais um despertar e uma vontade de ficar, mas ele tem que sair. Como é que ele pode fazer para ele ingressar nessa carreira? Eu sou temporária, né? Mas existe o militar de carreira. Então, às vezes, dentro daquele próprio ano, eles conseguem fazer os cursos, né? E ficarem se tiver vaga. Mas se não houver, há outros caminhos que eles podem tentar também, né? Tem os concursos para eles, que eles até os 25 anos, que tanto para o homem quanto para a mulher, tendo uma profissão de técnico, né? Faz a prova, passou, segue carreira, né? Até tem o site que eu gostaria de colocar, né? Que é www
.terceirarm, Vai estar depois na tela. .eb.mil.br, que o pessoal pode entrar lá, fala ali todas as situações, isso, as possibilidades, a idade, de qual forma pode entrar, são várias maneiras que pode entrar. Muito Então, bacana. E notem que o programa Mulheres de hoje está mostrando uma face do Exército diferente, né, e até atrativa, não que o Exército não o seja, mas vocês lembram que no bloco anterior a gente mencionou todo aquele medo, aquele receio, o jovem, é muito trabalhada essa ideia de que eles vão emagrecer, eles vão ficar doentes, eles vão lutar, só mostram uma coisa meio que pejorativa, no sentido negativo. Eles não vão lá para sofrer, né? Eles vão para lá para aprender uma outra realidade diferente da que ele vive e quem sabe despertar uma vocação para uma profissão, para servir o seu país, para galgar, né, outras habilidades que até então em casa ele não tinha, e melhor do que um jovem que não sabe o que quer, não tem uma habilidade nenhuma, né? Sem contar também a questão social, né? Porque ali dentro do Exército eles formam amizades, né, Karine? Eles formam grupos, né? E eles se entrosam de uma maneira que, para quem acompanhou, né, graças a Deus eu tive a oportunidade de acompanhar, eles ficam unidos e às vezes eles carregam essa amizade durante muitos anos, Pro né? resto da vida, às vezes. Pro resto da vida, às vezes, né, Karine? Com certeza. Com certeza, eles criam laços ali muito fortes. Muito fortes. E eu mesmo, que já estou ali há 4 anos, então às vezes eu estou na rua aqui caminhando e o pessoal fala: ô sargento, tudo bom? Lembra de mim? Sou daquele ano. Então esse laço, esse vínculo que a gente cria com eles, eles seguem aqui fora também. Com certeza. E eles, entre eles, são muito unidos. Eles realmente uma família, como se fossem irmãos ali dentro, militares, e irmãos aqui fora também, porque isso segue aqui fora depois. É uma amizade que perpetua pro resto da vida. Legal. Que coisa boa, né, Denise? Que coisa Quanta boa. informação boa que a gente está trazendo aqui, né? E muito bom ver, né, uma mulher incentivando outras mulheres que possam vir a ter essa experiência e que contribuam, né? Porque as mulheres cada vez mais elas estão querendo alçar, né, voo e conquistar o espaço, e não espaço superior, mas sim ter igualdade de condições. E é um desafio para a mulher que, em maneira nenhuma, a mulher quer deixar o seu lado maternal de lado, nem familiar, mas ela quer ter uma realização profissional, ela quer se sentir tão útil para a sociedade. E a gente pode ser útil para a sociedade, sim, além de ser mãe, sendo profissional. E quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, nem se fala. Tu teve bastante apoio familiar, já falaste isso aqui, nós já discutimos sobre isso. E dos colegas, tranquilo também? Tranquilo. Tanto dos colegas de curso, porque quando eu fiz o curso, éramos uma turma grande de 42, e depois cada um foi para o seu lado, né? Cada um foi para a sua cidade, cada um foi para a sua organização militar diferente, né? E apoio, graças a Deus, a gente sempre teve. Sempre teve. Qual é agora, a gente sempre gosta de perguntar isso para quem passa por aqui. Qual é a tua missão profissional daqui para frente? Bom, eu comecei um desafio novo agora, né? Que eu comecei a fazer faculdade também. Então, estou na luta, conciliando, né? Tudo que a gente já falou aqui, porque... Na área da saúde? Não é na área da saúde. Amo a área da saúde, mas estou perpetuando um pouco pro lado da área administrativa mesmo. Até porque exatamente, até porque despertou isso. Até porque para mim adquirir mais conhecimento também, né? Porque conhecimento é uma coisa que ninguém tirou da gente. Então, eu acho que é muito importante e sempre incentivo muito os guris que passam por ali com nós também. Então, estou muito realizada em conseguir conciliar as duas coisas e agora mais um foco, né? Que agora comecei essa nova fase aí. Eu acredito muito nisso, que a mulher tem que
acreditar no que ela quer, focar e lutar até o fim que ela vai conseguir o que ela quer. Isso é certeiro. E a partir de então, através desse curso, tu pretende depois entrar mais a fundo na área administrativa, então? Creio que sim. O que da área administrativa te encanta mais, assim? Qual aspecto? Porque o administrativo é bem amplo, assim. O que está te apaixonando mais, assim? Olha, em relação ao curso que eu recém comecei, então sou novata, né? Recém estou no segundo semestre, assim. Mas a administração ela é muito ampla, né? Então, se eu te disser que eu já sei mais ou menos, eu vou estar te mentindo. Como eu estou recém conhecendo, todas as áreas que eu estou vendo eu estou gostando. Então, não pendi para nenhum lado ainda, assim. Eu gosto, no geral, está sendo tudo muito bom. Vamos ver como que vai proceder até o final. Então vou arriscar um palpite aqui, já que a gente está indo pro finalzinho desse bloco. Com certeza a gente vai se encontrar mais vezes. Eu acho que tu vai pro lado dos recursos humanos. Administrativa, mas perdendo para os recursos humanos. Pode ser, porque né? a gente sente assim que tu tem uma certa habilidade de lidar com as pessoas e perceber o quanto elas precisam de uma orientação. Pelo menos é o que está me passando aqui. É o primeiro dia, hoje estou te conhecendo. Mas a gente precisa muito, em qualquer setor, de administradores que vejam o lado humano dos seus profissionais, para que a gente possa ter pessoas mais humanizadas, mais sensíveis. Quem sabe através disso a gente não consegue combater aquela violência que a gente falava há pouco, né? A gente vai dar um intervalinho e já volta. Então estamos aqui de volta no programa Mulheres, com a nossa entrevistada Karina, que, modéstia à parte, eu sou fã dela, né? Eu e meu esposo somos fãs dela. Sabemos que ela é uma excelente profissional, porque ela se vira nos 30, né, para conseguir fazer os eventos quando tem festa lá no quartel, e que ela tem que se organizar e receber todo mundo e ajuda. Na verdade, ela foi chamada pela área da saúde, mas na verdade a Karina, ela é uma multifunção lá dentro, né? Ela atua em várias áreas. E agora aqui nós estamos com a filhote dela, né? E ela vai falar um pouquinho para nós também de trazer essa questão para dentro da sua casa, para os seus filhos. E também quero saber dessa menina linda, qual é o teu nome? Karen. A Karen também vai falar um pouquinho depois para nós de como é ter uma mãe militar, né? Então, assim, primeiramente eu quero saber, Karina, como é que tu faz para suprir o teu lado mãe, né? Porque agora ela tá passando da infância e tu tem outros filhos também, né? Como é que tu faz para suprir esse teu lado mãe com os teus filhotes? Às vezes, assim, a gente até brinco com ela, né? Hoje a mãe tá de serviço. E aí eu só volto no outro dia, né? E ela, não acredito. Mas já entendem, né? Assim, desde o início eu sempre tentei deixar bem claro para eles que é uma profissão que às vezes a gente acha que vai chegar em casa às 7 horas e às vezes a gente não chega às 7 horas. Então, o meu psicológico está pronto para isso, porque eu escolhi isso e eu sabia que era assim. Tá ciente disso? Já estou ciente, né? Mas eu não posso deixar os meus filhos de lado de maneira nenhuma, né? Então, o que a gente tenta fazer nas horas vagas que a gente consegue, eu tento dar o máximo de atenção possível, porque isso já é uma coisa que a gente tem visto muito também, que com a correria do dia a dia e todos esses mecanismos de informática e celular e televisão, às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado os nossos filhos e se prendendo muito nisso. Então eu tento priorizar muito isso com eles, converso muito abertamente também sobre isso. Nas horas vagas, de sentar com eles, de conversar, de perguntar como é que foi o dia, né? De brincar, de sentar, de jogar bola, né? Então eu acho que isso é muito importante, a gente não pode deixar só o trabalho e essa correria do dia deixar passar isso, porque eles crescem muito rápido, né? Muito rápido. Quando a gente viu, já passou aquela parte de infância deles, né?
E com certeza, né, não é a quantidade de tempo, mas sim a qualidade do tempo, né? Porque às vezes tem mães que estão dentro de casa com seus filhos, mas daí é que nem tu disse, né? Às vezes estão no celular, né? Às vezes não estão. Pera um pouquinho, meu filho, agora a mãe não pode, né? Então, assim, esse olhar, né? Tu parar, tu desligar um pouquinho de qualquer outra coisa e botar atenção neles, né? E querer saber da rotina deles, como é que tu tá. Então, dá essa qualidade enquanto tu tá presente. E pra ti, meu amor, como é que é ter uma mãe militar? Como é que tu te sente? É legal, porque eu gosto quando eles dão palestra numa escola e assim, mas eu não gosto muito quando ela fica de serviço. É saudade, né? Mas que bom que ela, eu não gosto muito, mas ela consegue lidar com isso, né? Então é muito bacana. E na verdade, o fato de hoje estar aqui com a mãe nesse momento, né? A gente percebe que a Karine aproveita realmente todas essas possibilidades, esse espaço de tempo. E a sua filha, como é que é o teu nome mesmo? A Karen, também como uma mocinha que ela já vai vendo que o universo feminino é bem isso, né? Cada vez mais nós, mulheres, a gente tem que saber conciliar família, profissão, o universo feminino, que é maravilhoso, particularmente, eu acho, tenho certeza que vocês também, né? E é isso, a gente tem que acompanhar e viver a vida da melhor forma possível, porque todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Tem outros filhos que os pais que são motoristas, né, que viajam, né, que vêm em casa às vezes, chega, o filho está dormindo, aliás, o pai chega, o filho já dormiu, o pai sai, o filho não acordou ainda. São vários e vários casos, né? Mas os pais cada vez mais precisam trabalhar, precisam deixar os seus lares, e os filhos nem por isso têm menos amor, né? E o que a gente vê aqui é essa cumplicidade de mãe e filha, que eu já tenho muita saudade, que eu fui assim com a minha mãe, sempre tive essa cumplicidade, e isso é tão gostoso, curte muito, cara, que passa muito rápido, realmente. E eu tenho certeza que as mães que nos assistem e que trabalham, seja ela em qual profissão, ou até mesmo a dona de casa, porque não é porque a dona de casa está em casa, muitas vezes ela também não tem tempo, né, para essas coisas. Que não entende perfeitamente o que esse momento aqui está simbolizando agora para nós. E elas chegaram aqui nos bastidores, né? Ela estava com tanta saudade da mãe que queria sentar no colo da mãe, não queria sair de perto, né? E conta mais assim um pouquinho sobre como é que é dentro da tua escola, com teus coleguinhas. Eles dizem assim, que legal, tua mãe é militar, ou não, eles não têm essa coisa assim da mãe, quando a mãe vai na escola. Sim, eles acham legais. Né? Eles acham bem legal. Ai, dá um orgulhão, né, da mãe, ai, nossa. E aí, quando tu escuta isso dos colegas, aí tu diz assim, não tem problema que a mãe dorme fora um dia. Daí acalma um pouquinho o coraçãozinho, né? Ai, que legal, coisa boa. E com certeza já perguntaram se a mãe é brava. Já. Né? Deve ser brava em casa. Isso aí acontece muito. E a mãe é brava ou não é brava? Mais ou menos. E Karina, tu não tem só ela, né? Tu tem mais dois meninos. Mais dois meninos. Os teus meninos têm, o outro é mais velho e o outro é menor. Isso, o Leonardo tem 17 e o Arthur tem 4. Então, tu tem pegou... variadas, 8 e 80, né? Então, quando tu pegou, que tu entrou no exército, ou tu estava grávida, ou tu já tinha o Arthur bebê. estava com 5 meses. 5 meses, olha só. 5 meses, eu estava amamentando ele. Olha. Teve todo um processo. Teu esposo não é da área militar. Não é. Teve todo um processo, assim, ele estava amamentando, eu tive que ir para Porto Alegre, né? Às vezes ficava a semana toda lá, não conseguia vir.
Então teve todo aquele processo, eu tive que parar de amamentar, Nossa! tive que chamar minha mãe para ir para lá, para ficar com ele. Foi uma correria, assim. Aqueles 45 dias, com certeza. Mas as mães nessa hora são Que loucura! duras. E a dor no peito de deixar o filhote em casa. Não era fácil. Mas eu sabia que ia compensar depois. Que legal, né? É interessante isso, né, Denise? Tu ter um foco, né? E tu tentar, de todas as maneiras, dar essa conciliada, né? E amanhã ou depois poder, que nem agora, né? Eles já olham pra ti com orgulho, que nem a Karen já olha pra mim com orgulho. E tipo assim, né? Com certeza tu deixou esse modelo pros teus filhos. Esse exemplo, né? Vai atrás do teu sonho, acredita naquilo que tu quer, né? Qual é o maior legado, assim, que tu quer, que tu acha, assim, que tu deixou pros teus filhos como exemplo, assim, como modelo que eles possam seguir? Eu incentivo muito eles. Eu acho que quando tu tem um sonho, que tu sabe o que tu quer, tu tem que focar naquilo. Mas sempre com muita humildade. Então eu prezo muito pelos valores também. Tento passar, mesmo com pouco tempo, às vezes, mas sempre que necessário, de que eles corram atrás do sonho deles, mas que eles sejam humildes e que eles nunca passem por cima de ninguém. Eu acho isso muito importante. Que legal, que bonito. É realmente uma grande alegria, né, Denise, ter essa conversa aqui. Saber tantas coisas que a gente conseguiu saber sobre o Exército, sobre a mulher dentro do Exército. E uma última perguntinha, que eu acho que nosso tempo já está se esgotando, mas tu, mulher, quando tu coloca a farda, o que tu sente? Tu sente algum empoderamento ou não? Não sente nada? A farda não te causa nenhuma emoção? Porque até o hino nacional que a gente escuta chega a arrepiar, né? E aí eu me coloco assim, uma mulher vestir uma farda. Como é que é pra ti isso? É uma emoção todos os dias. Já fazem 4 anos e eu vou te dizer que cada vez mais eu me orgulho de ter escolhido essa profissão. Porque, não no sentido de empoderamento, mas no sentido de que eu faço isso por uma causa, por um bem maior, né? Que é pelo bem da nossa população em geral. O amor, então, é a maneira que eu consigo auxiliar, né? E me sentir muito bem. Legal. Contribuir, né? Contribuir. A cidadania, né? É um momento aquele em que tu sabe que está fazendo a diferença. Que é tão importante a gente, naquilo que a gente escolhe seguir profissionalmente, a gente deitar a cabeça no travesseiro e saber assim, ó, foi 10, foi isso, mas eu ainda posso melhorar, né? A gente sempre pode. E a gente fica muito feliz quando pode conversar com pessoas assim, que nesse bate-papo acrescentam muito para nós. Quanto a gente aprende, né, Denise? Quanto a gente aprende, porque ainda mais quando são de universos assim tão diferentes do nosso cotidiano, e o quanto a gente tem muitas vezes uma leitura equivocada justamente por não conhecer como funciona. Então a gente quer te agradecer, Karine, muito pela tua disponibilidade, porque a gente sabe que não é fácil, não foi fácil estar aqui hoje, né, por esse pronto atendimento ao nosso convite. E por essa simpatia, por toda essa aura positiva que tu tem e esse incentivo às pessoas que, como tu disseste, que têm um sonho, que busquem, que corram atrás. E isso não quer dizer o deixar para trás coisas importantes que a gente carrega com a gente. Prazer te ter aqui hoje. O prazer foi meu. Que legal, eu também quero agradecer o convite e essa princesa que esteve aqui com a gente. E a gente está muito feliz com essa presença e com todos os esclarecimentos que vocês trouxeram para nós. Muito obrigada. E Até agora a próxima. a gente vai encerrar o programa e até o nosso próximo programa.